Opa, então, aqui a gente queria colocar espinho, a gente quer descrever algo que tem espinho, um fóton, mas eu sou obrigado a carregar esse espinho zero como consequência da covariância. E aí, a minha pergunta é, será que eu consigo buscar um campo, né, fundamental, um campo que vai descrever uma partícula elementar de spin 3 meios, e quem seria esse spin 3 meios? Não necessariamente uma ressonância bariônica, não estou falando de vários compostos por quarto, nós estamos falando de uma genuína partícula de spin 3 meios que possa aparecer na física de partículas. Né? Para nós que estamos esperando o LHC, uma das candidatas importantes que o LHC vai poder vir a detectar, vai fazer esforços para detectar, é o gravitino. Então essa partícula aqui, esse campo aqui, ele é candidato a descrever uma partícula elementar neutra de spin 3 meios, né? Poderia ser o gravitino. Mas, se nós quisermos descrever esse gravitino por um campo relativístico, nós temos que pagar necessariamente o preço de colocar junto com esse campo, com esse módulo de spin 3 meios, dois outros módulos espúrios de spin meio. Eu não quero usar para nada. Então, esse campo carrega dois ingredientes desnecessários. E aí a gente vai justamente ver que a simetria de calibre, a simetria de gauge, ela vai entrar no sentido de aniquilar esses módulos indesejados e deixar esse campo filtrar e dar dinâmica só com os spin 3 meios. Então esse problema aparece com essa representação aqui do grupo de Locke. Aparece com esse campo aqui, que na literatura nós chamamos de campo de Rayleigh-Schwinger ou campo de gravitino. No mundo da física, né, assim, o conceito de unificação, de ter todas as coisas juntas. Então, se você construir um bonde de campos, isso seria uma coisa bem-vinda? Pode ser, tem que saber se esse bunch, né, esse bonde, está falando bonde, é bunch, não, é bonde, esse bonde de campos, né, na verdade, ele não está carregando objetos indesejáveis. Né? Isso eu não entendo. Se esse campo aqui, se você conseguir dar sentido para essas componentes de spin meio, não tem problema nenhum. Mas se você não conseguir, o jeito que você tem é desacoplar esses caras para deixar passar os spin 3 meios. A pergunta também é, se você já está descrevendo os campos de matéria do spin meio, que significado a gente poderia dar para esses campos, essas componentes de spin meio? São essas perguntas que a gente se coloca. Eu só coloco isso para você. A física busca, às vezes, vai buscando um grupo S5, vai aumentando para buscar seu conceito de unificação. E às vezes, num bonde de campo, ela pode ter um conceito de unificação, desde que aquele bonde seja saudável, não seja equilibrado. Aconteceu com a supersimetria N igual a 8. Quando se pensava na unificação, justamente essa teoria supersimétrica mais elevada, mais alta, que é a supersimetria N igual a 8, ela consegue reunir em um único multiplete todos os spins de 2 a 0. 2, 3 meios, 1, meio e 0. E aí se pensou que esse conjunto completo pudesse descrever todo o espectro conhecido. Spin 2, setor gravitacional, spin 3 meios e gravitino. Spin 1, setor das interações eletrofrágeis, eletromagnética e Ford. E depois o spin 0, o spin meio a matéria, quartos elétricos, o spin 0 física. Então, por um tempo, se acreditou que, como você está falando, esse bonde cheio da supersimetria N igual a 8, na metade da supergravidade N igual a 8, pudesse resolver o problema da unificação. Mas o que se viu depois também era que não, que tinha problemas sérios justamente no setor de spin 1. Os campos de gauge apareciam como objetos compostos. A gente acredita que o fóton ainda tem uma estrutura elementar. Uma das críticas que foi feita, que se deixou de lado essa proposta da supergravidade, era que você tinha que conviver com campos de gauge compostos. O que para nós hoje não é interessante ter campos de gauge compostos, porque nenhuma fenomenologia indica a composição do W, quer dizer, mas ninguém diz que daqui a 50 anos, com o super LHC, você já não vai começar a ver uma estrutura interna para o Z0 e para o W. De repente, esse modelo pode voltar à tona por conta de uma eventual composição dos dados. Né? Então, são coisas assim, do período. Mas nada contra essa proposta de ter um multiplate, né? Quer dizer, ter um super campo aqui, um campo
cheio de coisas. A questão é que não se sabe, ninguém conseguiu produzir até hoje uma teoria consistente para esses spins meio que estão dentro do spin 3 meio. O único jeito que se encontrou foi realmente buscar um princípio de Gage que jogue fora esses caras e deixe passar só esse. Mas se por acaso for possível alguém conseguir construir uma teoria compatível, consistente do ponto de vista de princípios fundamentais da mecânica quântica, como unitariedade, por exemplo, né, e causalidade, para esses spins aqui, aí não tem problema. A proposta não é insensata, não, ela só é difícil. Pode falar aí. O grupo de Lorentz, você tira o spin como assim, uma coisa da genética do grupo, ou você tira, na verdade, a existência de grau de liberdade, aquele grau de liberdade que você vai construir o spin. Quando você bota no meio, a representação, esse 01, na verdade você está. Onde está o grupo de Lorentz tem uma genética que se pode extraordinária no campo, né? No espaço-tempo, o spin. E ele pergunta o seguinte, diz uma coisa, quer dizer, que é grau de liberdade. Você tem 3 graus de liberdade, você tem spin 1, tem 5, por diante. Então, o grupo de Lorentz, ele te dá, vamos dizer assim, ele te dá a cinemática, classifica o campo segundo os spins. Agora, é claro que se você quiser depois compatibilizar os spins com os graus de liberdade, essa é uma segunda questão. É uma segunda questão que é o que a gente está abordando aqui. Isso aqui me deu todos esses spins. Agora, eu quero que esse campo tenha quanto valor. A questão está muito clara agora, né? No caso do fóton, né? Quando você tem um fóton, você tem o que você quer descrever? Você quer descrever uma partícula de massa de repouso zero de spin 1. E aí, sabe, uma partícula de massa de repouso de spin 1, massa de repouso no spin 1, pelos cânones da relatividade especial, ela só vai poder aparecer em 2 modos de helicidade. Ela vai poder ter uma helicidade mais 1 e uma helicidade menos 1. O setor de helicidade zero, a projeção zero do spin está fora e a partícula tem massa de repouso toda. Então você sabe que você quer descrever uma partícula com 2 graus de liberdade físicos, usando um campo que tem 4 componentes. Então você tem 4 coordenadas para descrever 2 graus de liberdade. Então você vê que você está super abundante em coordenadas. E aí o princípio de Gage, ele vai entrar para te dizer, não, eu vou descrever esses 2 graus de liberdade por 2 das coordenadas físicas que estão aqui dentro. As 2 outras que são não físicas, eu vou dar um destino para elas pela simetria de Gage. Então, aí você compatibiliza a discussão do spin para elas com um grau de liberdade. Mas a gente viu que é mais duro. Quando eu tenho a Mi, eu sei que tenho 4 campos. A Mi, que é 0, 1, 2, 3, dá 4. Então eu tenho 4 campos. Daí quando eu vejo no grupo de Lorentz, eu tenho uma representação meio, que dá 0, 1, e daí aqueles 4 campos entram junto com aquela 0, 1. Mas daí minha pergunta é sobre spin. Como é que eu digo, isso aqui é spin? E o que é spin também? Entende assim? Não tem que 10 aulas do curso passado. Aí isso aí está nas aulas do curso passado. Isso aí a gente discutiu. O que é spin? Isso está nas aulas do curso passado. Então, assim, muito simples, sem ser matemática. Como é que eu posso unir? Eu não sou matemático, não sei matemática. Como é que eu posso unir? Eu não sei o que é grau de liberdade. O que você quer saber? O que é spin? Eu quero saber como é que eu passo de grau de liberdade para spin, ou se eu vejo o primeiro spin e depois eu vejo o grau de liberdade. Falei contigo. O que você acha com a tua vivência? Primeiro me responde, porque você tem uma resposta para isso, não adianta pegar a minha. O que é o fundamental é o grau de liberdade. Me dá, então, para você o fundamental é grau de liberdade. E o que o spin faz em cima, então? Daí, em cima do grau de liberdade, você constrói o spin. Tá. E aí, quando você busca as representações do grupo de Lorentz, você gera essas representações a partir do grau de liberdade ou do spin? O grupo de Lorentz se gera a partir do spin. Então, falando, então você gera a partir do spin. O que você tem que fazer agora? Compatibilizar os spins com o número de graus de liberdade que você quer descrever. Isso que a gente está fazendo. O que não está claro nessa proposta para você? Eu acho que eu estava pensando, são 2 coisas independentes, não se juntam nisso aqui. Uma é teoria de grupo, uma é matemática, a outra é física.
Então agora é a hora de juntar um pouquinho de álgebra com um pouquinho de física. Um pouquinho de álgebra são as representações. Então, vamos dizer assim, qualquer computador imbecil faz esse cálculo. Você ensina ele a programar produto tensorial de representações, fazer a decomposição de Flash-Gordon. Agora, o cara vai falar para o computador não vai saber o que é isso, ele vai fazer, mas não sabe o que é isso. Aí você vai dizer, ó, eu quero que isso sirva para me modelar essa situação. E eu quero que isso aqui serve para me modelar uma situação. Qual é? As equações de Maxwell, por exemplo. E isso aqui vai me servir para me modelar uma outra situação. Qual é a situação? É a propagação do campo de Rayleigh-Schwinger. A propagação de um problema físico que você quer. Como uma partícula de massa nula de spin 3 meios se propaga no espaço-tempo. Não seja livre, o problema é óbvio, mas um problema de interação. Como uma partícula elementar de massa de repouso zero, carga eletromagnética zero, neutra eletromagneticamente, com spin 3 meios, como é que ela pode interagir? Que tipos de interação ela pode ter? Interação fraca, interação eletromagnética, interação forte, interação gravitacional. Aí você vai modelar, você vai dizer, eu quero que ela tenha uma certa interação, tipo gravitacional. Aí você vai propor uma dinâmica para ela. Então, esse é o problema físico. O que o grupo de Lorentz te deu, o grupo de Lorentz não te deu nem campo. O que o grupo de Lorentz está te dando são vetores de uma representação. É isso que o grupo de Lorentz está te dando. Vetores de uma representação por um certo conjunto de relações de comutação, que é a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. É isso que o grupo de Lorentz está te dizendo. Você aí coloca um ingrediente a mais. Você coloca uma dependência em Tx. Tá? Então não quero que vocês sejam vetores, meros vetores constantes. Eu quero que eles sejam candidatos a campos clássicos. 2. Se tem uma dependência em Tx, esse campo deve poder ser fixado por algum tipo de dinâmica, algum tipo de equação de movimento. Aí você vai lá, coloca que tipo de equação de movimento eu vou colocar para esse campo. Qual é a equação de movimento que a gente coloca para o campo de máquina? Sabe lá, a gente foi lá, falou em vários cursos na aula passada. Eu coloco essa equação aqui. Essa equação aqui me diz, eu estou descrevendo um spin de massa zero. E aí eu chego nas equações de massa. Aqui é a mesma coisa, o que eu quero descrever? Em função do que eu quiser descrever, eu vou chegar numa equação para eventualmente esses spins. Mas aí eu vou ver que esses spins, eles dão problema de causalidade. Esses spins se propagam não causalmente. Então você viola a causalidade. Então você fala, eu tenho bônus espúrios da maneira que eu estou vendo. Então o que eu vou tentar fazer é jogar, acoplar isso, é isso que está acontecendo. Então o spin, ele vem naturalmente da equação da representação do Lorentz, mas não necessariamente ele vai servir para aquilo que você quer. Você aí depois é que tem que compatibilizar a discussão. Porque o grupo de Lorentz é muito primário. O grupo de Lorentz dá só a questão do spin, mas tem um grupo mais forte que ele, que é o Poincaré, que vai te dizer, não é só spin que a partícula tem, ela tem massa, ela tem movimento e energia. E aí o grupo de Poincaré vai te dar a relação entre energia e movimento a partir da equação de campo. É isso que você tem em mente? Eu acho que eu pegando o time alfa, eu sei quantos graus de umidade tem a agora, aquela composição ali veio do Lorentz. Então, eu poderia ter esse time alfa, por exemplo, com 8 graus de umidade, mas, digamos, fazendo campo vetorial. Mas pelo grupo de Lorentz eu vejo que ele é spin meio, meio. Então, ele me fixa o tipo de spin com aquele grau de liberdade. E não qualquer grau de liberdade preenchendo por ser qualquer spin. Então, ele não determina o grau de liberdade é a última discussão. Isso é a última coisa que você vai ver. Vamos fazer um exercício para o Power Physics. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente pegar. Vamos tentar ver se a gente consegue ilustrar melhor o que você está falando a partir desse exemplo. Suponhamos que eu pegue 2 campos de natureza vetorial. Então, vou pegar. Só querendo dizer a discussão, a gente sempre diz, a natureza tem massa, não sei lá, tem essas coisas da natureza, mas quando você diz que tem uma invariância da luz, você já está dizendo que a natureza tem spin. Isso é uma coisa muito, assim, antes de saber se a natureza vai ter carga elétrica, que ela vai ter, se vai ter junto, você está dizendo, se tem invariância da luz, você vai ter spin. Você ganha alguma
coisa que a gente pode descrever os filhos. E o espinho e a invariância da luz são... O espinho é um filho primogênito da invariância da luz, né? Vamos dizer assim, como a carga também, carga elétrica, é como se diz, o filho de uma invariância, que a invariância, ela é a invariância 1, por exemplo. Né? Mas quando diz normalmente, a invariância da luz, só para se comentar na aula, né? A invariância da luz para a gente é muito espaço-tempo. Né? Espaço-tempo é a invariância da luz. A transformação de Lorentz é a invariância da luz. O espinho vem tanto da luz quanto da transformação de Lorentz. Só que o espinho é uma coisa mensurável, no sentido de mais simplicidade. Assim, Bom, essas discussões vão vir sempre, né? Porque o curso vai falar o tempo todo disso. Tá? Então a gente vai ter dimensão. Agora não vamos fechar essa discussão. A gente vai, daqui a pouco vai voltar a falar isso quando fizer ali na frente, dentro do livro, quando fizer os instantes. A gente vai estar sempre falando o que está se propagando realmente. Então, a gente está pegando duas representações vetoriais agora. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Esse objeto aqui sozinho, ele pode carregar spin 0 e spin 1. Esse objeto, por sua vez, é um outro campo padrão vetorial que vai carregar spin 0 e spin 1. Esse cara aqui, esse objeto aqui, isso aqui é equivalente a eu estar pegando a representação meio-meio e está fazendo o produto tensorial pela representação meio. Nós aqui sabemos o que vai dar para a gente. Vai dar 0 e 1 nesse setor aqui. Vai dar 0 e 1 nesse setor aqui. Então, nós vamos ter todas as possibilidades de combinação. Eu vou poder fechar aqui uma representação 0, 0. Vou poder fechar aqui a representação 0, 1. Vamos poder fechar a representação 1, 0. E vamos poder fechar aqui a representação 1. Então, isso é o conteúdo, é o produtão Lorentz que a gente está fazendo. O grupo de Lorentz sem nenhuma vinculação com o que seja a física que a gente vai fazer. A gente está falando de um grupo aqui de Lorentz, simplesmente representações de um conjunto de relações de comutação. Muito bem, então, o que a gente está sabendo daqui? Aqui eu tenho puro spin 0. Aqui eu tenho puro spin 1. Aqui eu tenho puro spin 1. E aqui eu tenho spin 0, 1 e 2. Né? A nossa regrinha de pinga no J e mais J. Então, no final de tudo, esse conjunto aqui, ele vai conter spins, 2 spin 0, multiplicidade 2. Vai conter 3 spins 1 e vai conter 1 spin 2. Multiplicidade 1 até, certo? Nós contabilizamos aqui 0, 2 vezes, 1, 3 vezes e 2, 1 vez. Cada spin 0 tem 2 componentes. Então aqui nós temos 2 componentes. Então agora vamos contar aqui embaixo o número de componentes. Duas mais spin 1 tem 3 componentes. 3 vezes 3, 9. E o spin 2, 2s mais 1, tem 5 componentes. Né? 11, 16. Então, 16 componentes, que são 4 vezes 4. Então, as 4 vezes 4 componentes que são geradas, porque isso aqui é um produto tensorial, né? Vou ter A0, B0, A0, B1, A0, B2, A0, B3. Depois, A1, B0, A1, B1, A1, B2, A1, B3. E assim vai. Então, eu vou gerar 16 componentes. Essas 16 componentes, elas se agrupam em 2 spin 0, 3 spins 1 e 1 spin 2. Tá? Bom, claro, isso aqui vai me gerar um tensor de rank 2. Quando eu faço um produto tensorial de amigo Peni, deixa eu apagar isso aqui vai me gerar um tensor de rank 2. A gente pode identificar esse produto Ami-Beni, né, como sendo um tensor Temini de rank 2. Claro, sendo um tensor Temini de rank 2, ele pode ter uma parte simétrica e uma parte assimétrica. Todo tensor, toda matriz, né,
Isso aqui é uma matriz no espaço de Minkowski. Toda matriz pode ser decomposta numa parte simétrica mais uma parte assimétrica. Tá? Isso é uma identidade. Então, esse setor aqui, isso aqui é a componente, é o setor simétrico desse tensor, e isso aqui é o setor antissimétrico. Então, vamos guardar essa notação, tá? Que o parênteses, um par de parênteses, né? Em 2i significa simetria. E o colchete significa antissimetria. Muito bem. Um tensor simétrico de rank 2, no espaço de Minkowski, ou seja, uma matriz simétrica 4x4, tem 10 elementos independentes. Então, essa matriz aqui tem 10 componentes. Uma matriz antissimétrica no espaço de Minkowski, 4x4, uma matriz antissimétrica 4x4 tem 6 componentes. Então, nós estamos vendo que essas 16 componentes, aquilo é análise de spins. Ela se quebra nesses módulos de spins. Mas, do ponto de vista tensorial, esses 16 são 10 mais 6. Então, aqui eu tenho 6 objetos independentes, aqui eu tenho 10. Só que isso aqui é uma matriz simétrica de rank 2. Toda matriz simétrica de rank 2, em qualquer espaço, ela pode ser sempre decomposta numa nova matriz simétrica de rank 2, de traço 0, mais, nesse caso aqui, 1/4 de eta mi de lambda quadrada. O que significa isso? Isso aqui é uma propriedade das matrizes simétricas. Qualquer matriz simétrica pode ser decomposta por uma matriz simétrica de traço nulo, n por n, mais uma matriz identidade, proporcional a um escalar, esse é o traço, né? Então, se eu tirar o traço, isso aqui for uma equação matricial, isso aqui é identidade, se eu tirar o traço do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho que traço de S, é traço de S til, traço da identidade é N, N cancela, traço com traço cancela, então, necessariamente, essa relação aqui me diz que a matriz S til tem traço nulo. Então, toda matriz simétrica, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais um múltiplo da identidade. Bom, isso aqui eu estou fazendo no espaço de Minkowski. Se eu tirar o traço, se eu contrair essa equação com eta mini embaixo, eu vou produzir o traço aqui vou produzir um traço, e aqui eta mini dá 4. Cancela, dá um traço aqui, então fica que essa matriz aqui tem traço nulo. Então, esse objeto aqui é um objeto que tem essa característica, detil. Mini é 0. Então, esse aqui é um objeto de traço nulo, é um escalar. Então, esses 10 aqui, na verdade, ele fica sendo 9 mais 1. Um escalar. E 9 elementos é uma matriz simétrica. Essa matriz aqui é simétrica. Então, tem 10 elementos, mas ela tem traço nulo. Isso é um vínculo. 10 menos 1, 9. Então, essa matriz aqui tem 9 elementos independentes. E o 10º elemento dessa matriz aqui está todo contido no traço. E o traço é um escalar. Isso aqui é um invariante de Lorentz. Então, o traço é um escalar. Então, essa representação aqui, 0, 0, é justamente a representação onde está morando o T mini. Quando eu pego esses dois vetores, faço o produto tensorial, simetrizo, eu ganho isso. Aí eu vou olhar o traço disso, é esse escalar. Tá? E aqui, a dimensão dessa representação é 9. Né? 2J, se eu pegar a dimensão da representação em J do grupo de Lorentz, a dimensão dessa representação é 2i mais 1 vezes 2J mais 1. Então, essa representação aqui tem dimensão 9. Dimensão 9 é justamente essa matriz aqui. Ela é
simétrica, tem 10 elementos, mas tem traço nulo, e reduz um elemento, fica com 9. Então, quem está morando nessa representação aqui e que carrega 3 spins, 0, 1, 2, é esse objeto aqui, é o tetil mínimo. Essa representação tem dimensão 3 e essa representação tem dimensão 3. Então aqui eu tenho um total de 6 componentes. Essas 6 componentes estão morando aqui. Esse tensor aqui, ele é um tensor misto. Ele tem uma parte que vive naquelas 3 primeiras. Esse tensor aqui também ainda pode ser decomposto, né? Quero dizer isso. Então, essa representação aqui, essa soma direta de representações, é aquela que abriga o T mini antes do. Então, as 6 componentes desse tensor se distribuem entre essas duas representações. Então, esse tensor aqui, em princípio, ele está habilitado a descrever 2 spins 1. Esse cara aqui descreve um spin 0 e esse cara aqui descreve um spin 0, 1 e 2. Lá na gravitação, quando a gente fala do campo de Pauli Fields, o campo de Pauli Fields, aquela pequena que a gente sempre faz, né, na primeira abordagem, aquela chamada aproximação linear da métrica, fazendo uma expansão, né, com a métrica em torno da métrica de Gauss. A gente lá na gravitação associa o H mini, né, a gente faz uma associação desse campo a um grávido. Esse campinho aqui, ele é uma matriz simétrica, 4x4, um espaço de cópia. Então, o traço não foi tirado daqui ainda. Esse cara aqui tem 10 elementos. Então, esse cara aqui tem esse spin 0 e mais isso aqui. Então, essa matriz aqui, ela vai conter 2 spin 0, um spin 1 e um spin 2. Então, fica 5 e 3, 8, 8 e 2, 10. Então, são as 10 componentes aqui. Se eu tirar o traço, agora eu posso, se quiser, tirar esse traço. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso definir essa matriz aqui. H til mini igual a H mini menos 1 quarto de eta mini H alfa alfa. Então, se eu tirar o traço dessa equação, a gente ganha que H til tem traço 0. Então, esse H til mini aqui, ele simplesmente contém o spin 0, spin 1 e spin 2. Então, quando a gente discute, né, lá na gravitação, a gente fala de ondas gravitacionais, a gente está falando de um objeto que tem pelo menos um spin 1 e 2 spin 0, ou um spin 0, pelo menos um spin 0 acompanhando o spin 2. Então, vamos dizer assim, Dória, a representação que a gente fez até agora foi Lorentz. Eu botei essa palavra aqui só de, vamos dizer, de intromissão. Agora a gente vai começar a pensar, o que eu posso fazer para modelar alguma situação física? Então, se nós quisermos descrever uma partícula de spin 0, uma partícula de massa de repouso nula e spin 2, eu sei que eu vou ter que estar trabalhando nessa região aqui. Tem que pegar um campo de rango 2, mas simétrico. Essa parte simétrica, ela está descrevendo 2 spins 1. A pergunta é, uma proposta, será que eu conseguiria usar esse campo aqui para descrever, por exemplo, um eletromagnetismo com 2 fótons? Então, a gente sabe que existe, né, indício de uma simetria com 1 linha a mais na natureza. Se vocês olharem na literatura, discute-se a possibilidade de um bóson de gate associado a uma simetria com 1 linha. A simetria tem a ver, né, com alguma coisa ligada a uma possibilidade de se detectar um bóson vetorial Z0 linha. Além do bóson vetorial Z0, a gente tem um bóson vetorial Z0 linha. Então a pergunta é, será que eu poderia usar esse campo aqui para descrever 2 spins 1 simultaneamente? O que esse campo pode me oferecer, na verdade? Que física eu posso tirar desse campo aqui também? Será que esses spins 1
são realmente o máximo que esse campo pode descrever. Eu tenho coisas ainda que ele pode descrever. Vamos colocar essa pergunta. Isso tudo faz parte o conceito de teoria de Gate, o que é um campo de Gate, passa por aí. Então, eu estou só apresentando para vocês essa discussão. Então, se nós pegarmos essa representação, que é 1, do grupo de Lorentz, essa representação, ela tem dentro de si um spin 2, mas ela tem também um spin 0 e um spin 1. E a pergunta é, esses objetos aqui podem ser fisicamente interessantes? Será que esse spin 1 que mora junto com o spin 2, será que isso aqui, como o Dória falou, poderia unificar, realizar o sonho do Einstein e fazer a unificação da gravitação com o eletromagnetismo? E ainda mais ainda, realizar o sonho do Brans-Dicke, botar ainda a gravitação escalar? Então, parece que eu tenho tudo. Eu tenho o graviton de Einstein, o último Brans-Dicke, que é aquela teoria escalar tensorial. Então, eu poderia ter o spin 2, o spin 1 e o spin 0. Então, eu estou com uma boa unificação. Será que sai física daqui? Ou será que esses caras aqui são condenados de alguma forma? Então, mas a pergunta está aqui. Se eu quiser, por exemplo, descrever tudo, certo? Quero aproveitar esse campo na sua íntegra, eu tenho que, daqui a pouco, negociar com um monte de princípios e problemas. Se eu, por outro lado, falar, não, eu quero abrir mão, eu quero fazer uma teoria para um puro spin 2, eu quero cancelar isso e isso, vou ficar só com esse. Aí eu tenho que invocar algum princípio de Gate, que é o princípio de Gate, eu tenho que descobrir, inventar, né? O problema da gente é descobrir quais são as simetrias de Gate que vão jogar fora esses spins aqui e dizer, não, a onda gravitacional é um puro spin 2. Então pode construir a tua antena gravitacional com o caráter de medir uma partícula tensorial. Você nunca vai ver spin 1 e nunca vai ver spin 0. Então o cara que já vai construir a antena já vai pensar num esquema em que você vai fechar o gráfico pelas polarizações dos spin 2. Então isso tem um princípio de Gate aqui. Será que eu posso associar um princípio de Gate? Essa é a pergunta. Então, essa é a questão. Então, para nós, né, a simetria de Gate, as simetrias de Gate, elas vão aparecer na medida em que nós tivermos esse conflito entre algum campo, que é uma representação superior do grupo de Lorentz, e um conteúdo de graus de liberdade que eu quero descrever através daquele campo. E quando eu tiver esse desbalanceamento entre conjuntos de spins e número de graus de liberdade, eu tenho mais coisa do que eu preciso, então eu vou querer ver esses módulos aqui como sendo módulos espúrios. Então, se esses módulos aqui se tornam módulos espúrios, eles só vão poder ser módulos espúrios não por decreto, mas diante de um princípio de simetria. Você tem que fazer uma jurisprudência, criar uma lei, criar um princípio que vai te dizer, não, ó, do ponto de vista do meu princípio, esses dois caras são bandidos. Esse cara aqui que é o mocinho deste lado. Esse cara aqui é o inocente. Esse vai em frente. Esse daqui eu tenho que enjaular, né? Ou então matar. Então, pena de morte Ipso Gate declara pena de morte, né? Natureza cruel, né? Tá? Então essa é a discussão. Está claro o conceito? Está em jogo para vocês? É isso que é uma teoria de Gate. O resto é transformação de fase, o resto é enfeite, né? Teoria de grupo, aí é, vamos dizer, efeitos especiais, tá? Fisicamente é isso, né? Então, se a gente souber isso, a gente agora é capaz, inclusive, de construir qualquer teoria de Gate. Tá? Essa é a discussão. É uma visão. É uma visão. Se vocês olharem, muitas vezes na literatura, muitas vezes a discussão é encaminhada de outra forma. Você tem uma argumentação, por exemplo, muito mais geométrica. Derivadas covariantes, conexões, é uma visão. Né? Depende de onde você quer se filiar. Ou então você pode vir com uma outra visão também, que é a visão não da geometria, mas é a visão dos princípios fundamentais, tipo localidade e causalidade. Então, a discussão, mas essa visão está no paper do Yang e do Mills. Mas eu acho essa visão ela é um pouquinho exagerada. Por quê? Porque parece que o paper do Yang e do Mills, parece que a gente está condenando todas as simetrias que não são locais. Você motiva a introdução de simetrias locais por uma discussão interessante, que
tem a ver com causalidade, o que são campos locais. Mas aí no final você pode se perguntar, e aquelas simetrias que não são locais, mas que são boas na natureza? A gente conhece quantas delas? Quantas simetrias não locais, globais, a gente conhece como número leptônico e outras que a gente tem, número bariônico, P-L. Às vezes a gente precisa associar uma simetria, uma conservação na lei local, às vezes na lei global. E às vezes a discussão da globalidade, da localidade, ela pode assim parecer que você, quando tem aqueles números quânticos que são associados a simetrias globais, você está diante de um problema. Então, eu acho essa visão aqui a visão mais neutra. Quer dizer assim, a visão que você, assim, você não é partidário de nada, você não é partidário de geometria, você não é partidário de causalidade ou de localidade. Você é partidário apenas da relatividade especial. O mínimo que você tem na mão é o grupo de Lorentz. E aí você tem que compatibilizar a discussão do que é um campo do grupo de Lorentz com o que é uma partícula relativista que você quer descrever. Então eu vejo no princípio de Gage, eu gosto de associar então a simetria de Gage, eu prefiro a partir desse ponto de vista, associar a simetria de Gage com um princípio, né? O princípio de simetria, né? Que elimina consistentemente com a covariância relativística, né? Então, a gente vai querer eliminar, sem perder a covariância, modos de espinho escuros de possíveis campos relativísticos que a gente tenha. Então, vamos adotar, claro, essa ideia aqui como a nossa ideia, assim, o nosso princípio, né? A nossa ideia do que é uma teoria de Gage. Claro que cada um pode depois escolher, eu posso ir pela linha da geometria, eu acho que é interessante, claro, usar como fiber bundles, né? Fazer toda a interpretação de espaços fibrados, mas eu acho que isso aí já é mais uma discussão, vamos dizer assim, de natureza, isso é mais uma apresentação, isso é mais um formalismo. Eu acho que a questão física, ela fica mais naquilo que é o conteúdo que o campo pode ter. Eu estou pegando um objeto que eu quero transformar num campo, e esse campo eu quero que venha descrever partícula. Então, nesse meu projeto, né, de sair de um campo e fazer com que ele possa descrever partícula, eu tenho que me colocar diante da questão de criar que é o princípio de Gage para eliminar os tipos. Tá? Essa é a visão que a gente está adotando aqui. Para nós, isso é um princípio de Gage. Por exemplo, existem princípios de Gage que ainda estão em aberto. Sempre todo curso que a gente fala de grupo de Lorentz, quem já fez esses cursos comigo, já deve estar ouvindo isso falar pela enésima vez. Problemas em aberto interessantes que nós temos, por exemplo, é a própria discussão dos spins 5 meios. Ainda não temos um princípio de Gage consistente para descrever objetos com spin 5 meios. A gente sabe corretamente até o spin 2. Mas, por exemplo, no campo de spin 5 meios, né, um objeto de spin 5 meios poderia ser um campo de natureza tensorial. Espinorial, né? Poderia pegar um campo que é simétrico e iria como se fosse o campo do graviton acrescido de um índice espinorial. Então, basicamente, eu estou colocando aqui um spin 2, que isso aqui carrega spin 0, spin 1, spin 2. Na verdade, 2 spins 0, eu não tirei o traço. Então, nós já tínhamos feito a análise, vamos dizer assim, a análise do espectro de spin, né, com um tensor simétrico de rank 2 no espaço de Minkowski, tem 2 spins 0, spin 2, tem 10 componentes aqui, 2, 3, 5, 5, 5, 10.
E esse carinha aqui é um puro spin meio. Então, esse campo aqui, ele vai ter meio com meio, dá meio. Meio com zero, desculpa. Depois ele vai produzir outro zero com meio, dá outro meio. E aí, quando eu compuser esse spin 1 com esse spin meio, eu vou gerar um outro meio. Então, esse carinha aqui, ele contém 3 submódulos de spin meio. Então, esse cara com esse cara já foi feito, esse cara com esse cara foi feito, esse cara com esse cara dá meio e 3 meios. Um meio foi usado ali. Sobra, então, 3 meios. Dessa composição aqui, de 1 com meio. Agora, 2 com meio vai dar 3 meios e 5 meios. Então, vai aparecer outro módulo de spin 3 meios e o módulo de spin 5 meios. Certo? Então, aqui nós temos 10 vezes 4, 40, não é isso? Nós temos, aqui nós temos 10 vezes 4, 40. Então, a gente vai ter aqui esses 3 módulos de spin meio, né? O spin, na verdade, aqui é 2, né? Que eu estou fazendo, posso pegar meio mais meio. Vou colocar, esse puro, é um puro spin meio, mas na verdade isso aqui é uma representação meio zero, né? Então, a gente tem aqui 3 spins meio, cada spin meio dá 2, então aqui eu tenho 6 componentes, né? 2 vezes 3, 6. Cada spin 3 meios tem 4 componentes, 4 vezes 2, 8. E aqui nós temos spin 5 meios, né? 2J mais 1 vale 6, né? 6, né? Então 6 e 8, 14, 14 com 6, 20. 2 vezes 10, 20. Então nós temos 20 componentes desse lado. Esse alfa aqui é o índice priorial de números. É o índice da representação meio zero. Isso aqui é a representação meio zero. Então, 6, 8, 14, 14 com 6, 20, 20 e 20, bate direitinho. Mas o que a gente está dizendo é que a gente vai ter que ir aqui, digamos, fazer um esforço grande. A gente vai ter que criar um princípio de gate que elimine 3 spins meios e 2 spins 3 meios para poder salvar o spin 5 meios. Tá? Esse campo aí ainda é um problema em aberto na literatura. Já se trabalhou um pouco, se você quiser se aprofundar um pouco nessa discussão, tem alguns papers do Van Holten. Isso aí é quase que tecnologia holandesa. Os holandeses têm uma tradição de tensores, assim. Então, tem o Van Holten, que basicamente com isso olhando aqui no grupo, o próprio Van Holten. Vão encontrar literatura falando desse campo de spin. 5 meios. Então tem um esforço grande para descrever esse campo de spin 5 meios. Tá? Mas é um problema ainda em aberto. Então, esse problema aqui está a ser resolvido, né? Bom, antes de começar a nossa discussão, o que a gente tem, então, que a gente tem a nosso favor, né, nessa discussão, né, nesse ambiente, com essa discussão? Então, o primeiro problema que aparece é o problema do spin 1, campo vetorial. Esse problema está sanado. Esse problema aqui, nós já sabemos a resolução. Esse problema aqui é o problema que está associado com as teorias de Young-Mills. As teorias de Young-Mills, elas são a extensão, né,
da discussão do eletromagnetismo, poderia dizer que está sanado por Maxwell, né? Mas a gente, vamos já generalizar, está sanado pelas teorias de Young-Mills. Então, as teorias de Young-Mills, elas nada mais são do que o princípio de gauge adaptado, né? O princípio de gauge orientado para resolver o problema do spin 1. Então, spin 1 está acertado. Quando a gente vai resolver o problema do spin 3 meios, e aí a gente vai ter que conviver com esse campo aqui de raiz de Schrödinger, a gente tem a teoria que tem que a teoria de gauge para o spin 3 meios é a supergravidade. Então a supergravidade, ou seja, ou a supersimetria local, né, ela resolve o problema do spin 3 meios. Então, ela aparece como o princípio, né, que vai fazer a supressão dos modos de spin meio escuros que estão contidos aqui nesse campo. E depois, quando a gente quer resolver o problema dos condutores, a gente tem aqui, né, vamos dizer assim, vamos colocar a relatividade geral, vamos colocar dessa forma. Colocar desse modo, né? Como se a relatividade geral fosse a teoria de gauge, fosse não, é a teoria de gauge do spin 2. Na verdade, a supergravidade unifica essas duas discussões. A gente pode até dizer o seguinte, né? mais ponto a ponto a gente dizer que isso aqui quem resolve é a supersimetria local. Local resolve o problema do spin 3 meios. E aí, a discussão do spin 3 meios e do spin 2 fica unificada na teoria que nós conhecemos como supergravidade. Separadamente, né, esse problema aqui é entendido usando, vamos dizer, relatividade geral. Então, o princípio, né, de simetria sobre transformações gerais de coordenadas, ou, como nós vamos ver aqui no curso, a discussão é menos geral do que isso, simplesmente uma teoria de Young-Mills também, nós vamos ver, na verdade, e isso aqui eu estou colocando, vamos dizer assim, numa discussão de abertura, mas vai ficar claro nas nossas discussões que a própria relatividade geral é uma caracterização de uma teoria de Young-Mills, só que o grupo de Young-Mills, a simetria de Young-Mills, nesse caso, é uma simetria um pouco particular. Não é mais uma simetria SON, não é uma simetria SON, não é uma simetria simplética, não é uma simetria excepcional, mas é uma simetria espaço-temporal. É uma teoria de Young-Mills para o grupo de Minkowski, para o grupo de Lorentz. E aí a gente vai ver que a própria relatividade geral pode ser enquadrada no ambiente das teorias de Young-Mills. Mas não vai acontecer isso com a supersimetria. A supersimetria ela tem um caráter diverso por causa da natureza do parâmetro da transformação. O máximo que a supersimetria pode fazer é incorporar as teorias de Young-Mills. Mas eu não vou poder dizer que a teoria da supersimetria é uma genuína teoria de Young-Mills. É uma teoria de Young-Mills um pouco, vamos dizer assim, lato sensu, com alguns ingredientes a mais. Mas a relatividade geral não. A relatividade geral a gente vai poder enquadrar perfeitamente como sendo uma típica teoria de Young-Mills. E esse vai ser um esforço nosso aqui mais à frente, quando a gente for falar justamente das teorias de gravitação ou teorias de Young-Mills. Bom? Professor, a simetria conforme entra em algum caso assim? Não entra, a teoria conforme ela é muito importante. A questão, inclusive você, na discussão da supergravidade, essa discussão existe, você constrói as chamadas conforme supergravidade. Vou explicar o que é isso. Como também nós podemos construir a chamada gravitação conforme. Seria o seguinte, da mesma forma que você faz, você toma o grupo de Lorentz e faz a teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz, você pode fazer uma teoria de Young-Mills para o grupo conforme. Então, lembrando que o grupo conforme ele contém as translações e as rotações de Lorentz, ou seja, Poincare, mais as dilatações, mais as transformações conformes. Então, você tem um grupo com 15 parâmetros.
E aí você associa com as translações, as filmagens, com o grupo de Lorentz, a conexão de spin, com a dilatação, os dilatons, e depois com a transformação, conforme propriamente dita, uma outra categoria de campos de gauge. Então você pode construir uma teoria de Young-Mills também para o grupo conforme. Mas essa teoria de Young-Mills para o grupo conforme, na sua extensão, ela não é uma teoria física. Você pode sempre setorizar a parte física dela como sendo a gravitação. Tá? É uma discussão interessante. No fundo, você usa isso como um modo de você construir uma teoria que pode ser auxiliar no entendimento de algumas questões, mas ela nunca se consagra como uma teoria realmente física, não. Mas essa discussão é interessante. Se alguém quiser, por exemplo, durante o curso, aprofundar essa discussão do que é a gravitação conforme, né? Não precisa nem ir para a supergravidade, conforme o Bragg. Pode-se fazer a teoria de Young-Mills para o grupo conforme. E aqui é a teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz, tá bom? Então, vamos dizer assim, o cenário que eu quero colocar para vocês é esse. É isso que a gente vai estar fazendo ao longo dessas nossas discussões nesse semestre. É isso que nós vamos trabalhar com uma teoria de Young-Mills. Claro que agora tem uma série de aspectos próprios, particulares que a gente vai ter que resolver. Mas a ideia que está em jogo é essa. Agora, após o intervalo, a gente vai trabalhar um pouco, aí sim, vamos começar a falar realmente nas teorias de Gauge, propriamente para o spin 1, para a gente ver como é que a gente... Vou fazer também de uma maneira muito sucinta, porque isso aí está mais alto do semestre passado. E aí eu vou dizer rapidamente para a gente chegar logo no Young-Mills, mas a gente vai querer, o que eu queria passar para vocês é justamente essa visão de que a simetria de Gauge, ela sai do spin, da necessidade de acertar os spins, e ela vai para os campos de matéria sob a forma de uma transformação de fase. Então, e não vice-versa, não começar pela transformação de fase, criar a derivada covariante dentro de uma perspectiva mais geométrica, que é introduzir o campo de Gauge como uma conexão. Eu acho essa discussão um pouquinho artificial a esse ponto. Depois a gente pode entrar por essa estrada, mas a gente sabe de onde ela saiu. Por que eu estou fazendo isso? Então, eu acho que aqui a gente tem uma visão mais física e a geometria, ela sai da física. Eu prefiro fazer isso, eu prefiro que a geometria ela seja indicada pela física que a gente está fazendo e não o contrário. Parece que a geometria é que está ditando uma física. A gente vai, né, no caminho da geometria e parece que a física simplesmente é uma consequência, quando a gente sabe que não é nada disso. Sabe? A vida é muito diferente. Então a gente vai jogando matemática em cima dos problemas físicos. Então essa, já vou lá, só para então colocar. Então próximo momento, próximo intervalo, 5h30, a gente vai estar trabalhando agora exatamente a questão dos...